atitude natural do homem, né? Quando a gente olha, por que atitude natural? Porque a gente, quando tem aquela ira, que tem desejo de se vingar, aquele desejo de fazer o mal, aquele desejo de xingar, aquele desejo de amaldiçoar, aquele desejo de falar um monte de coisa, que nada. Vem aquele desejo, mas aquele amor que está dentro de nós não deixa que nós tenhamos essa atitude daquilo que nós sentimos, porque nós já lemos a palavra, porque nós digerimos a palavra, pensamos na palavra, levamos os nossos pensamentos cativos à palavra, a Jesus, começamos através dos nossos pensamentos, nossas emoções começam a mudar. Você não vai ter pensamentos negativos, mas você vai ter pensamentos em Cristo. Que a palavra de Deus diz, se você obedecer, então as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Então na hora do teu momento de dificuldade, do teu momento de luta, você vai lembrar que você leu essa palavra veio para a tua mente, transformou as tuas emoções. Uma das coisas muito importantes em nós é nós termos o controle emocional em Cristo, né? Um espírito controlado em Cristo. Nós podemos ter os nossos momentos de aflições, mas a gente não vive em aflições, porque a Bíblia diz que isso é temporário. Não é assim? E muitas vezes a gente vive mais, muitas vezes a gente se vive mais 70%, 80% de aflição do que alegria. Alguma coisa está mal, tem que ter um balance aí, tem que ser balanceado. E se você consegue só esse balanceamento aí, dentro da palavra de Deus, operando a palavra de Deus, cumprindo o desejo de Deus e amando, se esforçando para amar como Deus quer que ama. Então pode ler aí alguém o 27? Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Só um pouquinho. Então o que nós temos que fazer? Amar quem? Quem são os nossos inimigos? Hã? É o diabo só que é o nosso inimigo? Pessoas que deram brecha, o diabo, agindo contra. Nós. Não vamos ser hipócritas, que a gente sabe que é isso. A gente sabe que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Mas a carne deu lugar para quê? Para a potestade entrar. E aí aquela pessoa, aquela carne começa a fazer algo contra você. Você vai matar aquela pessoa? Não. O que você vai fazer? Amar. Aí chegou o lugar, a coisa mais difícil de se fazer. Não é? Gente, é difícil de fazer. Mas se a gente praticar, se a gente orar, se a gente clamar, Deus, Ele responde com poder, Ele transforma o nosso coração, tira as cinzas do nosso coração, da nossa alma e nos ajuda e nos faz ter uma atitude de amor. 28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Por que nós temos que orar? Quando a gente dobra o joelho, vou orar pela minha mãe, pelo meu filho, não é assim que a gente faz? Jesus, olha meu marido, meu filho, é assim. Primeira coisa que a gente faz, Jesus perdoa todas as minhas falhas, não é? Jesus, obrigado pela morte no Calvário. Começou tudo bem, não é? Jesus, olha lá a necessidade da minha família, do meu marido, do meu filho, aí o meu trabalho. Jesus, abre portas, abençoa, eu te louvo, Jesus, por até aqui nos ajudou o Senhor, amém. Aí levanta, dá de cara, né, com o fulano que te persegue. Aí você tem que voltar pro joelho. Se você não voltar pro joelho, você bate nele. Aí nessa hora que você lembra disso, o que a gente faz? Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que o amor, ele liberta tudo, os nossos sentimentos, as nossas fraquezas. Dobramos o joelho, pedimos perdão ao Senhor pelas nossas fraquezas, agradecemos pela morte no Calvário, primeira coisa. Pedimos pelos nossos familiares, pelas pessoas que a gente ama. Nós temos que pedir para Deus nos dar graça e amor para suportar aquele que nos persegue. E pedir para Deus abençoar, abrir os lábios e dizer: Senhor, fui caluniado, Senhor, é mentira, Senhor, eu não fiz. Jesus, mas tu conhece a intenção daquele demônio que entrou na vida daquela
perdoa, eles não sabem o que fazem. Uma pessoa que faz um mal para nós, ela está tendo uma atitude direcionada por quem? Ela sabe o que ela está fazendo? Tem consciência, né? Ela sabe. Mas a nossa misericórdia que tem que nascer em nós, tem que responder de uma forma diferente. E você vê que se você fizer lá, escrever lá, olha, põe uns nomes lá. Gente, quem não tem nome? Eu tenho uma lista de nomes de gente que não gosta de mim. Eu minha cara de preocupada. Não vou dormir hoje. Vou passar a noite inteira orando. Não estou aqui para agradar o homem, estou aqui para agradar o meu Deus. A Bíblia diz que o homem que é amigo do homem é inimigo de Deus. Eu sou amiga de Jesus. E vou pregar a verdade e acabou. Agora a Bíblia também diz lá em Romanos que, se possível, viver em paz com... A Bíblia diz, e se possível. Se for possível. Às vezes não é possível. Você pode até ter paz com a pessoa, mas a pessoa não tem paz com você. E o que você pode fazer? Você pode obrigar ela a ter paz com você? Hã? Você não pode querer ver que a fulana, olha, eu tenho paz com você. Você tenha paz comigo. Não tem como. Você não vai poder obrigar. Agora você tem que ter paz com a pessoa. Você tem que ter paz. E como que você tem? Orando, pedindo a Deus. Quero que você lembre, você fica triste, você vê a situação. Nós não somos bobos, nós temos sentimentos. Você não fingir que você passou por cima de uma coisa que você não passou.